Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Pedagogia EAD. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Aline Guerreiro e hoje nós vamos gravar um vídeo sobre o estágio curricular obrigatório 1. Mas antes disso, queridos, vamos curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, tá bom? E lembre de compartilhar o link do mesmo para o seu coleguinha. Pessoal, diversos alunos me procuraram essa semana no meu Instagram relatando que não estão entendendo, compreendendo muito bem sobre o estágio curricular obrigatório, o estágio curricular obrigatório 1 da educação infantil das instituições de ensino Unopar, Anhanguera e Pitágoras. E diante disso, eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então, primeiramente, vocês devem clicar na disciplina Estágio Curricular Obrigatório. Quando vocês entrarem na disciplina, vocês vão em portfólio. Esse portfólio é um portfólio que é realizado de forma individual e obrigatório. A pontuação dessa atividade é de 10 mil pontos, certo? E o período de realização do mesmo é do dia 31 de julho até o dia 21 de outubro. Então, atenção, alunos, para a data de publicação do portfólio individual referente ao estágio. Lembrando que é uma disciplina obrigatória. Então, vamos lá comigo? Primeiramente, vocês devem baixar o plano de trabalho de vocês. Vocês vão clicar para fazer o download. Quando o download for feito, vocês vão fazer a leitura, vão abrir o manual e vão até a página 5, onde vai estar disponibilizado todas as atividades referente ao estágio de pedagogia. O estágio 1 de pedagogia tem uma carga horária de 150 horas totais. E esse estágio 1, ele é exclusivo para a educação infantil. O que significa, professora, exclusivo da educação infantil? Significa que esse estágio é para as crianças de 0 a 5 anos, ou seja, escolas que atendam crianças de 0 a 5 anos. Professora, mas quais são as turmas que atendem essa clientela de educação infantil? Berçários, maternal, jardim 1, jardim 2, infantil 1, infantil 2, grupo 1, grupo 2, enfim, a nomenclatura, da sua cidade é que vai dizer qual é o grupo atendido, porque cada região possui uma nomenclatura. Na nossa região, nós tratamos por berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2. No sul, salvo engano, já é infantil 1, infantil 2, grupo 1, grupo 2 e assim por diante. Mas a educação infantil é de 0 a 5 anos. Então, como eu disse para vocês, baixem o plano de trabalho. Quando vocês baixarem o plano de trabalho, vocês vão na página 5. Nessa página, nós temos 17 atividades que competem ao relatório de estágio da educação infantil. Entre elas, nós temos a primeira atividade, que é a visita à escola com a carta de apresentação. Essa atividade ela vai valer 4 horas, ou seja, de 150 horas, você já vai conseguir abater 4 horas só pelo fato de você ter ido até a escola, apresentado a sua carta de apresentação. Essa é uma atividade realizada dentro da escola. Então, a atividade 1 vale 4 horas e é uma atividade realizada dentro da escola. Coleguinha, se você não pegou ainda o seu caderno e a sua caneta, pause este vídeo agora e faça isso, porque todas as informações aqui que eu estou dando em relação a esse plano de trabalho são mega importantes. Então, a atividade 1, pessoal, ela é realizada dentro da escola e ela vale 4 horas. A atividade 2 chama-se leitura obrigatória e produção de texto. Essa é uma atividade onde vai ser disponibilizado um texto para você, onde você vai ler, vai refletir e vai realizar uma resenha. Para realizar essa atividade, você vai ganhar 10 horas para bater no seu estágio. Essa atividade 2, ela é uma atividade realizada em casa e ela vale o quê? 10 horas. Atividade 3. Atividade 3
é a análise do projeto político-pedagógico. Então, quando você estiver lá na sua escola realizando o seu estágio, você vai conversar com a equipe da coordenação, né? E você vai falar assim, olha, dentro do meu plano de trabalho eu tenho uma atividade chamada análise do projeto político-pedagógico, onde eu vou ter que realizar a leitura do PPP da escola. Aí você conversa com eles, eles vão te disponibilizar esse material e você vai fazer a leitura, uma análise minuciosa, onde dentro desse plano de trabalho aqui vai ter os tópicos principais para você elencar, né, sobre o projeto político-pedagógico, que é onde você vai falar sobre a estrutura da escola, o que ela contém, sobre os materiais, enfim. Então, a atividade 3 vale 8 horas, que é a análise do projeto político-pedagógico. Em seguida, nós temos a atividade 4, que é a análise dos materiais didáticos da escola e produção do relato. Pessoal, tanto a atividade 3 quanto a atividade 1 é realizada dentro da escola. Então, a atividade 3 e a atividade 1 é dentro da escola. E a atividade 4 também vai ser realizada dentro da escola. Você vai observar todo o material didático que a escola tem, livros, brinquedos, tudo que ela tem que é disponibilizado, voltado à aprendizagem do aluno. Essa atividade, ela vai valer 6 horas e é uma atividade também realizada em casa. Nós vamos ter também a atividade 5. A atividade 5 é a entrevista com o professor regente. Então, você vai escolher um professor regente e vai realizar uma entrevista com ele. Lembrando que essa entrevista, ela vai estar no corpo desse plano de trabalho com as perguntas que você deve usar para direcionar a sua entrevista. Então, você vai vai realizar essa entrevista com esse professor regente e essa entrevista, ela vale 4 horas. E a atividade 5 também é realizada dentro da escola. Em seguida, nós vamos ter a atividade 6, que é o levantamento de materiais de apoio específico para abordagem dos temas contemporâneos e transversais da BNCC. Pessoal, essa atividade também é realizada dentro da escola e ela vale 6 horas. Em seguida, vocês vão ter a análise, né, 7, que é a atividade 7, análise do processo de implementação da BNCC conforme o campo de estágio. Então, você vai verificar como é que foi o processo da implementação da BNCC na educação infantil. Essa atividade também é realizada na escola e ela vale 6 horas. Atividade 8. Análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor da disciplina. Ou seja, você vai conversar com o professor da educação infantil e você vai averiguar, você vai fazer uma análise minuciosa de quais instrumentos que ele utiliza para avaliar esses alunos da educação infantil. É através de quê? É através de portfólios, avaliações, como é que funciona, que métodos ele utiliza. E essa atividade também vai valer 6 horas. Então, a atividade 7, atividade 8 também vale 6 horas e são realizadas aonde? Dentro da escola. E a atividade 9? A atividade 9, pessoal, ela vai valer 6 horas também. Ela é realizada dentro da escola. Você vai analisar a atuação da equipe pedagógica no acompanhamento e desenvolvimento das disciplinas da educação infantil. Como é que funciona a atuação da equipe pedagógica? Quando a gente fala em equipe pedagógica, como é que o coordenador acompanha esses professores? Então, você vai fazer toda essa análise também e você vai adquirir menos 6 horas no seu estágio por você realizar essa atividade. Atividade 9 também é em casa. Em seguida, vocês terão a atividade 10, observação e participação em aulas conforme o seu respectivo estágio. Para o estágio de pedagogia, são 20 horas de observação. Então, o ideal é que você entre em 5 turminhas da educação infantil, com a carga horária de 4 horas por dia, e observe essas turmas, como é que funciona a rotina. Então, imagine que segunda-feira você vai entrar no maternal 1, terça-feira no berçário 2, quarta-feira no berçário 3, quinta-feira no jardim 1 e sexta-feira no jardim 2. Então, você vai observar todas essas salas da educação infantil e automaticamente já vai abater 20 horas no seu estágio. E essa atividade 10, ela também é realizada dentro da escola. Em seguida, vai ter a atividade 11. A atividade 11, pessoal, você vai fazer lá na sua casa. É onde você vai fazer um relato, né? Você vai elaborar um relato de como ocorreu essa observação. E ela vale 8 horas. Então, você vai escrever um relato. Dia tal, eu observei a sala de aula tal, tinha X alunos, onde eram X sendo meninas, X sendo meninos. A professora aplicou
tal aula, como que funcionou essa aula, quais as dinâmicas adotadas, teve o momento do lanche, o momento do recreio, o que aconteceu. Então, você vai fazer todo esse relato da sua observação. E esse relato dessa atividade, né, vale 8 horas e é realizado em casa. Em seguida, você vai ter a atividade 12. A atividade 12, pessoal, ela vale 16 horas e ela também é realizada bem aí no conforto da sua casa. Para o estágio, né, da educação infantil, pedagogia, é uma atividade onde você vai realizar o planejamento de 6 planos de aula, um para cada dia. Então, você vai elaborar a sua regência lá na sua casa. Conforme você observou, né, a sala de aula, você já se decidiu ali qual era a turminha que você ia aplicar a sua regência. Então, a partir da observação, você percebeu que você se identificou mais com a turminha do maternal 3 ou do jardim 1. Aí você vai observar o planejamento do professor, você vai dialogar com ele, vai ver o que foi que ele está planejando para os próximos dias, e você pode planejar uma aula em cima disso. Então, você vai fazer 6 planejamentos de aula. Então, a atividade 12 é feita na sua casa e ela vale 16 horas. Em seguida, nós vamos ter a atividade 13. A atividade 13, pessoal, chama-se apresentação dos planos de aula para o professor. Então, essa atividade, ela vale 6 horas. Vai ser o momento em que você vai apresentar os seus planos de aula para o professor, você vai dialogar, conversar com ele, você vai se justificar por que você escolheu trabalhar esses temas nos seus planos de aula. Se houver ajustes necessários, vai ser o momento também de vocês se ajustarem e, em seguida, a elaboração de um relato. Essa atividade 13 é realizada na escola. E a atividade 14 também é realizada na escola, vale 24 horas. E ela é o quê? Ela é a sua regência, é onde você vai, né, realizar as suas aulas. Sabe aqueles 6 planos que você planejou na atividade 12? Vai ser o momento de você executá-los em sala de aula. E essa atividade vale 24 horas. Depois dessa atividade de regência, você vai ter a atividade 15, que a atividade 15 é feita lá na sua casa e ela vale 10 horas. A atividade 15, pessoal, é o momento do quê? De você fazer um relato de como ocorreu a sua regência em sala de aula, como é que eu vou explicar para vocês? Se todos os planos de aula que você realizou foram colocados em práticas, você vai me falar qual foi o desenvolvimento, qual foi a postura dos alunos, se você teve dificuldades ou não. Então, esse é o momento de você relatar a sua experiência em sala de aula. Então, a atividade 15 também é uma atividade realizada na sua casa e ela vale 10 horas. Em seguida, nós vamos ter a atividade 16, que é feita também na sua casa. O que significa a atividade 16? A atividade 16, pessoal, ela vale 8 horas e a produção do relatório do estágio. É onde você vai parar para você construir o seu relatório do estágio, onde você vai pegar todas essas atividades, todos esses relatos, vai passar para o Word, né? E vai utilizar as normas da ABNT. Então, é a produção de todo o seu relatório de estágio, todos os tópicos que foram realizados dentro do seu estágio. E em seguida, nós vamos ter a atividade 17. A atividade 17, pessoal, ela vale 2 horas. É a validação do seu relatório do estágio. A atividade 17, ela é uma atividade que você vai realizar na sua casa, onde você vai construir a validação do seu relatório de estágio para inserir também dentro do seu trabalho. E essa validação, ela vale 2 horas. Então, se você for fazer a soma aqui das atividades realizadas dentro e fora, você vai observar, por exemplo, as atividades realizadas em casa, que foi a atividade 2. A atividade 2 vale 10 horas. Em seguida, nós temos a atividade 11, que vale 8 horas. A atividade 12, que vale 16 horas. A atividade 15, que vale 10 horas. A atividade 16, que vale 8 horas. E a atividade 17, que vale 2 horas, que dá um total de 54 horas. Então, são 54 horas de atividades realizadas dentro da escola, 54 horas de atividades realizadas em casa e 96 horas de atividades realizadas no ambiente escolar. Atenção! 96 horas de atividades realizadas em ambiente escolar. Dessas 96 horas, são 20 horas de observação e 24 horas de quê, pessoal?
regência. Então, se você pegar os 96 e diminuir pelas 44 horas, serão somente 44 horas. 96 menos 44 sobra 52. Então, são 44 horas dentro das salas de aula e 52 horas realizando as demais atividades, que são o quê? As análises dos materiais didáticos, do projeto político-pedagógico, entrevista, levantamento de materiais de apoios específicos, análise de processo de implementação da BNCC, análise dos instrumentos avaliativos. Então, são todas essas demais atividades. Então, feito isso, pessoal, analisado todo esse teu plano de trabalho, você vai partir para o quê? Para a produção do seu relatório do estágio. Lembrando que nesse plano de trabalho de vocês, nós temos os links, tudo disponibilizado para a leitura obrigatória. Nós temos o roteiro da análise do projeto político-pedagógico. Então, aqui a atividade 3, que é a atividade que eu disse para vocês, que vale 8 horas, a análise do projeto político-pedagógico vai ter um roteiro, onde você vai se basear para realizar a análise desse projeto político-pedagógico. Todas as atividades, todas elas têm roteiros de análise, seja ela materiais didáticos, seja ela entrevista com o professor regente, seja análises materiais de apoio específicos ou não, todas as atividades estão dentro do seu plano de trabalho, elas possuem um roteiro e devem ser seguidos. Realizou todo o seu trabalho? Lembra que eu disse para você que você vai ter que passar para o Word? Pois é, aqui nós temos já o esboço oficial do relatório do estágio com todos os tópicos, né? No sumário, que abrange os estágios da educação infantil. Quando eu disse para vocês que o estágio da educação infantil é um estágio longo, é por quê? Porque ele é um estágio, gente, que ele vai dar em média de 40 a 56 páginas ou até mais, dependendo do que você for escrever. E todas as atividades, elas devem ser seguidas à risca. Por exemplo, o trabalho de vocês, ele vai ter que ter uma introdução. Nessa introdução, vocês vão falar que o estágio curricular obrigatório 1 do curso de pedagogia foi realizado no período tal. Aí você vai, eu já deixei umas palavras sugestivas aqui para vocês, porque o que você acredita nesse estágio, o que ressaltou, o que o estágio é, o que vem a ser esse estágio supervisionado. Então, a introdução vai ser a apresentação do seu trabalho. Fez a introdução, vai vir o que? O relato das leituras obrigatórias. Esse relato das leituras obrigatórias, pessoal, ele tem que ser feito entre 1,5 páginas a 2, ou seja, no mínimo 1,5 páginas, no máximo 2. Em seguida, vocês terão o relato da análise do projeto político-pedagógico, lembrando que todo o roteiro de apoio está no plano de trabalho. Então, nesse momento aqui da análise, você vai descrever que lá na escola, como é que é na escola, o que há na escola, o que você leu ali nesse projeto político-pedagógico. Então, você vai descrever toda a sua análise aqui. E ele é, no mínimo, 1,5 páginas, no máximo 2. Em seguida, nós vamos ter o relato da análise dos materiais didáticos, que também é 1,5 páginas a 2, relato da entrevista do professor regente. Você vai falar aqui quem foi o professor regente que te acompanhou, qual turma ele era. Você vai relatar a entrevista, não é pergunta e resposta, é tudo em forma de texto e é 1,5 páginas a 2 páginas. Nós teremos também o relato do levantamento de materiais de apoios específicos para abordagem dos temas transversais e contemporâneos, relato do processo da implementação da BNCC, que também é 1,5 páginas a 2. Nós teremos relato da análise dos instrumentos avaliativos, relato da análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento da disciplina, os relatos de observação. Eu já estou, nesse esboço aqui que eu estou mostrando para vocês, eu já deixei até o material de identificação das aulas do primeiro dia. Qual é o nome da escola, qual foi a turma observada, a data, aí você vai fazer a descrição das aulas, a reflexão da aula, o segundo dia, o terceiro, o quarto e o quinto dia. Então, você vai fazer 5 observações distintas para a educação infantil. Não há quantidade de páginas exigidas, mas eu acredito que você vai utilizar 1 página por turma, porque são 4 horas de observação, né, gente? Então, é um relato um pouquinho grande. Então, você já pode guardar aí mais ou menos 5 páginas só para os seus relatos de observação. Em seguida, vai vir os planos de aula. Nesse meu esboço também, eu já estou deixando para você aqui, já em Word, só para você preencher, tá bom? Lembrando que quem tiver interesse no esboço oficial do estágio da educação infantil, basta, né, se inscrever no meu canal, tirar um print
me enviar no meu PV, que eu vou mandar para vocês esse esboço oficial só para vocês digitarem, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui o modelo do plano de aula, porque são 6 planos de aula. Vai ter um cabeçalho onde você vai colocar a escola, o nome do professor regente, o nome do estagiário, a disciplina. Lembrando que as disciplinas da educação infantil são campos de experiências. Você vai colocar a turminha que você vai aplicar a sua regência, qual é a série, qual é a turma, o período que foi realizado o estágio, qual foi o conteúdo, os objetivos gerais específicos, metodologia, o que é o passo a passo daquilo que vai ser realizado. Então aqui é o seu plano de aula conforme o plano de trabalho orienta. Então esse modelinho aqui, pessoal, é o que está lá no seu plano de trabalho, mas não significa necessariamente que você vai utilizar esse modelo aqui na sala de aula, porque cada escola possui o seu próprio plano de trabalho, vocês me entendem? Então vocês devem verificar com o professor regente qual é o plano de trabalho que ele utiliza, qual é o modelo, né, que ele utiliza de planejamento, e você deve seguir sim o planejamento do professor e depois adaptar para o seu estágio conforme esse modelo. Então são 6 planos de aula. Os planos de aula também eu acredito que vocês vão gastar uma página por plano de aula, sendo 6 planos, vocês já vão separar aí 6 páginas. Em seguida, vocês vão ter o relato da apresentação desses planos de aula, como eu mencionei para vocês. Vocês vão lá na escola e vão conversar com o professor e vocês vão pegar esse relato e vão descrever aqui, que também é uma página e meia a 2 páginas. Teremos o relato da regência. O relato da regência também, eu já deixei aqui todo organizado para vocês, onde vocês vão colocar o nome da escola, a data que foi realizada a regência, o turno, série, turma, quantidade de alunos que estavam presentes, conteúdo, qual foi o nome do professor regente que te acompanhou, a descrição da aula, você vai descrever como é que foi a sua aula, a reflexão que você teve durante aquela aula. Então você vai ter o relato de regência também, não tem quantidade de páginas específicas para o mesmo. Em seguida você vai inserir aqui a validação do seu estágio e no finalzinho, você vai colocar as suas considerações finais, onde você vai descrever como correu o estágio, você vai falar o que você aprendeu e você vai concluir de forma sutil, simples, delicada e concreta. Depois, não menos importante, nós teremos as referências bibliográficas. Já vou deixar também aqui vários itens sugestivos nas referências bibliográficas desse esboço para você, aluno. Pessoal, vou retornar aqui no plano de trabalho porque eu sei que vai surgir uma dúvida em relação à observação. Porque se vocês observaram, eu falei para vocês que as observações devem ser realizadas em turmas diferentes. Por que eu disse que tem que ser realizadas em turmas diferentes? Observe isso aqui, ó, o plano de trabalho, atividade 10. Observar as etapas de anos ofertadas na escola de acordo com o campo de estágio e a quantidade de aulas. Para os alunos de artes visuais, ele vem falando aqui como deve ocorrer, né, as observações. E não é diferente para o curso de pedagogia. As observações devem ser realizadas em todas as fases da educação infantil ou em todas as turmas para quem for fazer os estágios do ensino fundamental. Então, na escola você deve observar todas as salas, entendeu? Não é uma única sala. Assim como o plano de aula. O plano de aula é exclusivo para ser ministrado em uma única turma. Quando você for elaborar o seu plano de aula na atividade 12, ele fala que o plano de aula deve ser ministrado em uma única turma. Então, esse modelozinho aqui que está no Word de vocês, eu já passei tudo para o plano de trabalho. Então, espero que vocês tenham compreendido como é que é a parte da confecção do estágio. Eu vou aproveitar esse vídeo também e já vou falar para vocês em relação à carta de apresentação, como funciona o cadastro de estágio. Antes de tudo isso, antes de você ir para campo, claro que você já vai ter lido o seu plano de trabalho. Mas o primeiro passo é você vir aqui no seu portal do seu lado esquerdo e fazer o download da sua carta de apresentação. Quando você baixar a sua carta de apresentação, ela já vai vir com o símbolo da sua faculdade, Nopara Anhanguera, Pitágoras e Nopara Anhanguera, porque são todas da mesma rede. Ela já vai vir com o nome do aluno, o semestre que o aluno faz, o número da matrícula do aluno,
somente para o aluno inserir aqui, ó, o estágio. Qual a carga horária total do estágio? Pessoal, a carga horária total do estágio são 150 horas. Então, você pode preencher aqui a caneta, aí você vai pegar essa folha aqui, você vai levar lá no seu polo, vai solicitar a assinatura do responsável por esse polo, pelo seu polo, né? Ele vai assinar. E essa carta de apresentação é a carta que você vai levar lá na escola onde você vai realizar o estágio. Mas, para adiantar o seu trabalho, quando você for solicitar a assinatura nessa carta, você já vai pedir também para que o pessoal do seu polo lhe disponibilize uma ficha de cadastro do estágio. O que seria essa ficha de cadastro do estágio? Essa ficha de cadastro do estágio, pessoal, seria um documento parecido com esse documento meu, onde você vai inserir o seu nome, o seu curso, o seu semestre, e você vai colocar os dados da escola onde você vai realizar o seu estágio. Então, você vai colocar aqui o nome da escola, né, que é a razão social, o CNPJ da escola, você vai dizer que tipo de escola ela é, se ela é estadual, federal, municipal, enfim, particular. Você vai colocar o endereço da escola, você vai colocar a cidade, o telefone, o CEP, o estado, o responsável da escola. Qual o nome do responsável? Qual o cargo dele? É diretor? Aí você vai escrever que ele é o diretor da escola. Os dados do supervisor de campo. Muita gente fica, professora, quem é o meu supervisor de campo? Pessoal, o supervisor de campo é aquele que for o responsável por você durante a sua estadia na escola, aquele que for acompanhar o seu estágio, onde pode ser o coordenador ou um professor mesmo, regente, que estiver te acompanhando na sala de aula. Aí você vai colocar aqui o cargo dele, professor, o nome dele, a formação acadêmica, pedagogia, carga horária semanal. É o que? É onde você vai dizer aqui quantas horas ele trabalha por semana na escola. É 20 horas, é 30 horas, é 40 horas? Qual que é a carga horária dele? Feito isso, colher os dados lá na escola, aí você vai retornar no seu polo e vai entregar essa ficha para eles. Quando você entregar essa ficha para eles, o seu polo vai fazer a associação da escola no seu portal. Atenção! Quem faz a associação da escola no seu portal é o polo, tá bom? Então, observe aqui uma coisa interessante. Vocês estão vendo que aqui está só a carta de apresentação. Significa que a escola não foi associada ainda. Porque quando a escola for associada, embaixo da carta de apresentação vai estar diferente. Vai estar dessa forma aqui, ó. Carta de apresentação, documentos e cadastro de estágio. Significa que a escola já foi vinculada no portal da aluna. Então, quando você tiver a sua escola vinculada, você vai clicar em cadastro de estágio. Aí você vai clicar em editar e você vai ler para ver se todos os dados da escola estão ok, a carga horária. Aí você vai inserir os dias e os horários do estágio. Esse cadastro aqui que eu estou mostrando para vocês é do estágio do ensino fundamental, de uma aluna que está para reedição. Por que está para reedição? Porque ela estava exercendo o estágio remunerado, como vocês podem ver aqui, e a lei determina que o aluno não pode realizar o estágio mais do que 6 horas, né, de estágio remunerado e obrigatório. Sendo assim, o polo deve enviar via sistema uma declaração de dispensa do estágio remunerado para análise. Ou seja, essa aluna, agora que ela conseguiu a sua declaração de dispensa, o estágio dela é de 150 horas e somente agora que ela vai conseguir cadastrar o estágio dela. Então, essa aluna aqui está realizando um estágio de 150 horas, 4 horas por dia, que vai dar 38 dias úteis. Então, o mesmo cadastro que eu vou fazer para ela aqui é o mesmo cadastro que você vai fazer no seu estágio da educação infantil. Data de início, você vai colocar a data que vai iniciar o seu estágio. Essa aluna aqui, a gente vai colocar a data dela do dia 1 de maio, porque foi quando foi feita a ficha, né, a declaração de dispensa do estágio dela. Então, ela realizou o estágio dela do dia 1 de maio até o dia 15 de junho. Então, 1 de maio até o dia 15 de junho, né? Das 13 às 17 horas. Aí você verifica se a data está correta. Aí você vai colocar o turno que você realizou o seu estágio, se foi matutino, vespertino ou noturno. Aí você vai colocar o horário só de segunda a sexta-feira, conforme vocês estão vendo aqui. Não pode colocar sábado e domingo. Quando você tiver inserido a data de início e a data de término do estágio, aí você vai clicar em salvar. Feito isso, ó, observa-se que a data que ela me deu é uma data
de uma carga horária que deu somente 128 horas. Ou seja, se você não cadastrar os 38 dias úteis, vai voltar. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, aí você vai fazer todo aquele cálculo novamente. 1 de maio, que foi o dia que ela deu a carta de dispensa dela, correto? Então, ela deu a carta de dispensa dela dia 1 de maio. Aí, ela vai contar aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nós vamos pular os feriados. Aí, ela vai colocar até o dia 26 de junho. Então, ela vai colocar o estágio dela até o dia 26 de junho, das 13 às 17. Então, nós vamos lançar aqui das 13 às 17, 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Então, vamos lá. Vamos contar novamente para ver se vai dar certo. Então, vamos lá. Ela 5, 10, 15, 20. Até o dia 26 de maio deu 20 dias. Até o dia 2 de junho, 25 dias. Até o dia 9 de junho, 30 dias. Até o dia 16 dá 40 dias. Lembrando que nós vamos ter o feriado aqui em junho, assim como nós também tivemos feriado em maio. Então, nós vamos lançar o estágio dela até o dia 26, pulando todos os feriados. Aí, você vai clicar em salvar. Quando você clica em salvar, significa que o seu estágio vai vir a mensagem se o seu estágio foi editado com sucesso, que foi no caso dessa aluna. Aí vai aparecer a mensagem aguardando. Quando aparece a mensagem aguardando, significa que Londrina, né, que é onde é a sede oficial do seu estágio, vai analisar essa data e posteriormente, em uma média de 7 a 8 dias, vai ser liberado 3 documentos aqui. E esses 3 documentos significam a aprovação do seu estágio, que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa e a carta aceite. Inclusive, esses 3 documentos devem ser anexados no seu portal. Voltando aqui ainda na página da colega, ó, cadastro de estágio, documentos de estágio. Você vai entrar nessa aba documentos de estágio, aí você vai inserir o cadastro da empresa, o termo de compromisso, ficha de acompanhamento e ficha de avaliação. Mas todos esses documentos aqui, aluno, só pode ser inserido quando o seu estágio da educação infantil for aprovado no seu portal. Quando eu digo aprovado, é a parte da documentação, quando a escola for aceita e os documentos tiverem sido liberados. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui como funciona o cadastro do estágio e também vou falar um pouquinho sobre a declaração de dispensa do estágio. Pessoal, os alunos que fazem estágio remunerado com uma carga horária de 6 horas, infelizmente vão ter que solicitar uma dispensa no seu estágio, né, remunerado para exercer o estágio obrigatório. Para os alunos que vão fazer o estágio agora em agosto, eu já fiz um modelozinho aqui de uma declaração de dispensa e o modelo é basicamente isso. Vocês devem colocar a logo da escola onde você trabalha, você vai escrever o nome da escola, declaração de dispensa. Aqui onde está em negrito, porque esse material aqui eu vou disponibilizar para os meus alunos que solicitar, né? Então, você vai só substituir, eu já deixei pronto para substituição. Então, você vai colocar o nome da escola, que a escola declara para os devidos fins que a aluna tal, aí tá aqui o nome da aluna para você inserir, está dispensada do estágio curricular não obrigatório, no horário tal. Então, se essa aluna realiza um estágio de 6 horas, por exemplo, imagine que ela trabalha das 7 às 13 horas. Se ela trabalha das 7 às 13 horas, ela vai solicitar uma dispensa das 11 horas até às 13 horas. Eu sempre pego os 2 últimos horários. Por que eu pego os 2 últimos horários, professora? Porque para você cadastrar o seu estágio obrigatório, tem que haver um intervalo de 1 hora entre um e outro. Então, essa aluna aqui, né, fictícia, que no caso sou eu mesma, você vai colocar o horário para a dispensa do estágio de 11 às 13 horas, porque digamos que a aluna trabalha de 7 às 13, para que a mesma possa exercer o seu estágio obrigatório no período de 7 de agosto até 23 do 11. Pessoal, para a realização desse estágio, dessa declaração de dispensa para o estágio
curricular obrigatório, se um estágio ele é 150 horas e a aluna for fazer o seu estágio de 2 horas, significa que ela precisa ser dispensada durante 75 dias úteis para a realização do estágio. Embora vocês saibam que existem as atividades realizadas dentro e fora da escola, por exemplo, são 54 horas realizadas em casa e 96 horas realizadas dentro da escola. Mas não tem como você pedir dispensa só das 96 horas. Infelizmente, o sistema exige que você peça dispensa das 150 horas totais. Tanto é que quando você vai cadastrar o seu estágio lá no seu portal, igual eu fiz ainda há pouco, ele pede que o seu cadastro seja realizado das 150 horas totais. Vocês viram que no primeiro momento que a gente foi realizar o cadastro da aluna, apareceu lá que ele não poderia ser aprovado porque tinha só 128 horas e que ele só foi aprovado quando eu coloquei mais dias até completar a carga horária de 150 horas? Pois é. Então, vocês têm que ter muita atenção em relação a isso quando vocês fizerem essa declaração de dispensa. A declaração de dispensa, pessoal, ela é realizada pelo próprio aluno, não é o polo que vai fornecer para vocês. O que vai acontecer é que você vai fazer essa declaração de dispensa, você vai colocar a data, vai pedir o diretor para assinar, enfim. Aí você vai levar lá no seu polo para que o seu polo abra um chamado, anexe essa declaração e através desse chamado vai vir uma resposta se foi aceita ou não a sua declaração de dispensa para que você possa realizar o seu estágio obrigatório. Pessoal, essas são as minhas contribuições, de hoje para o seu estágio. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Se houver mais dúvida, podem me chamar lá no meu Instagram. Aqueles que quiserem esse material, ele será disponibilizado de forma gratuita. Basta me mandar um printzinho da sua inscrição no nosso canal. Lembre, se inscreva. Pessoal, muito obrigada, um super beijo e até a próxima.